Olá, pessoal, tudo bem? Prosseguindo com nossos estudos a respeito dos tópicos a serem fiscalizados, agora nós vamos continuar. Doutora Priscila, vou deixar a palavra com a senhora para que nós possamos já falar a partir do tópico 19, gestão patrimonial. Gestão patrimonial é algo muito interessante. Vou trazer, antes de começar, doutor, eu quero trazer uma vivência para vocês do que acontece na minha Câmara, mas pode deixar o slide que daí eu começo, tá? Na nossa Câmara, a gente tem uma comissão de gestão patrimonial. Por que que isso acontece? Então, essa gestão, essa comissão de gestão patrimonial são formados por servidores concursados, que eles fazem o controle e a administração de bens. Tudo que passa pela Câmara esqueci o nome da palavra. Catalogado. Catalogado, exatamente. Vai aquele metalzinho com o número do patrimônio, né? Qualquer movimentação de cadeira, a presidente da comissão, ela vai lá e faz o relatório. Pensa no trabalho que dá, mas ela faz. Essa é a gestão patrimonial da Câmara. E olha, a Câmara é pequena, tá? Então, qualquer cadeira que tira de um lugar para o outro, se trocar a cadeira do presidente para colocar para um vereador, ela vai lá e faz a troca. Por que que aconteceu isso? Porque antigamente, antes mesmo de ter concursados na Câmara, as coisas simplesmente sumiam, né? Levavam embora. Tem uma impressora, de repente, cadê a impressora? Muda-se funcionário, muda-se também os bens da Câmara, né? E acontecia muito isso. Então, hoje a gente tem um controle bem rígido. Os comissionados que entram sabem de como funciona, mesmo os vereadores também, porque acontecia de vereador, eu quero aquele jato de limpar calçada, levavam embora e não traziam mais. E daí, como que você vai explicar que a Câmara tinha? Quem pegou, né? Enfim, esse é só um detalhe do que acontecia dentro da Câmara. Então, tu imagina lá no almoxerifado da Prefeitura. Será que existe essa gestão de controle patrimonial? O que acontece com os bens públicos que estão lá sob tutela do administrador público? Será que todos ficam lá? Né? São bem usados? Mas, enfim, esses são questionamentos. Eu vou voltar, então, para o nosso slide. Gestão patrimonial, o que é, né? É um serviço nos quais os profissionais controlam e administram os bens, direitos e passíveis de um indivíduo, uma família, uma empresa, né? Ou prestam consultoria nessa área. Esse é só um exemplo do que é o conceito de gestão patrimonial, tá? Os bens, direitos e passivos que acabamos de mencionar são elementos que compõem um patrimônio. Mas dentro da administração pública, a minha pergunta para os vereadores é se na prefeitura que eles fazem esse papel de fiscalizar, existe esse controle patrimonial. Existe, como na Câmara onde eu atuo, essa comissão de controle patrimonial, essa comissão de bens, né? Doutor, quer trazer alguma coisa? Eu posso continuar lendo esse tópico 20 e 21? Continua, por favor. As próximas perguntas são: os bens adquiridos têm relação com as atividades da administração pública? Esse é um ponto importante, porque às vezes você está adquirindo bens que são desnecessários, apenas, às vezes, para colaborar com alguém, um terceiro que não está na administração pública. Eu vou comprar uns produtos e vou deixar ali estocados. Tem finalidade pública essa aquisição de bens? Na aquisição dos bens públicos, foi respeitada a legalidade e eficiência no processo de aquisição, que é o processo de licitação, né? Ou da dispensa, eventualmente, nos casos da Lei 866, né? Foi respeitado isso? E como que o vereador pode atuar nesse sentido? Doutor Caio, quer trazer as suas considerações? Gostaria de acrescentar, doutora, muito bom o caso que a senhora deu, inclusive, acredito que poucas câmaras têm um controle tão bom quanto esse que a senhora disse.
Só para quem está nos assistindo, para ele ter uma leve ideia de o que deve ser incorporado ao patrimônio e o que não precisa, basicamente vale a pena saber a diferença entre bens permanentes e bens de consumo. O bem de consumo é aquele que não precisa entrar no patrimônio. Vou dar um exemplo. O meu mouse aqui. O meu mouse, ele certamente não vai fazer parte de um patrimônio de uma câmara, de uma prefeitura, ou ainda, de um jeito melhor, de um município, porque ele é considerado bem de consumo. Pelo menos, via de regra, a maior parte é assim. E onde que vai falar o que é um bem permanente? Existe uma lei, que é a Lei Federal 4.320, de 1964, que ela traz um parâmetro. Ela diz que o bem permanente é aquele que, pela sua natureza, tem uma duração superior a 2 anos. Mas isso é só um parâmetro, porque existe uma classificação da contabilidade pública que vai te ajudar a definir, por exemplo, um notebook é bem de consumo ou é bem permanente? Não é com base no palpite, não é um achismo, não é uma opinião. Isso é um fato. Ou ele vai ser um bem permanente, portanto, vai ser integrado ao patrimônio, ou ele vai ser um bem de consumo e não vai ser integrado ao patrimônio. A resposta vai estar em uma classificação que é padrão nacional, feita pela contabilidade. Só queria trazer essa informação para os vereadores terem uma noção. Tá bom, pessoal? Podemos prosseguir, doutora. Uhum. Só um instante, por favor. Então, vamos dar continuidade. Eu vou ler os Fique até à o vontade. 26 e daí a Pode gente ser. conversa. Como é o estado de conservação dos bens? Existe manutenção periódica? Existe contrato de seguro desses bens? Existe a correta utilização dos bens públicos? Os bens públicos não devem, a gente já conversou isso várias vezes, né? Não devem ser usados para fins particulares. Existem os bens adquiridos? Os bens são registrados? Existe a comissão de patrimônio? Eu não ia poder deixar, né, de falar sobre o patrimônio, essa comissão aí, porque parece que não dá trabalho, mas dá. Doutor, eu vou deixar você com as considerações, se é que tem alguma em relação a isso. Lembrando que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre bens móveis e imóveis. Correto. Olha, pessoal, não vou entrar muito, né, não vou aprofundar muito, a doutora já falou muito bem os casos que ela trouxe, porém é importante que vocês saibam que precisa ter uma comissão, todo final de ano ela vai fazer uma avaliação da situação dos bens, do patrimônio, vai procurar todos eles. Quando a Câmara adquire, ou a Prefeitura, por exemplo, um bem permanente, ele recebe essa plaquinha com o patrimônio. E depois, precisa que todos os anos uma comissão composta por pelo menos 3 servidores, que eles vão atrás de cada uma delas. E eu me lembro muito bem de um caso antigo no órgão em que eu estou concursado, que tinha um senhorzinho que ele tinha uma lupa bem grande e ele saía levantando todas as cadeiras e olhava a lupa e fazia a leitura do código de barras para saber se a cadeira que estava no setor X era mesmo aquela cadeira que estava lá. E se eles identificarem que qualquer objeto tenha desaparecido, eles têm que fazer um relatório e alguma providência tem que ser tomada. O erário não pode ficar no prejuízo, embora muitas vezes fique no prejuízo, não deveria. Vamos avançar então, doutora. Os Bens bens móveis. móveis. Pode ler, doutor, fique à vontade. Segundo, desculpa. O que são os bens móveis? O que seria esse termo? Segundo o Código Civil, são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Ou seja, um bem móvel tem uma classificação, tem uma definição, e ela tem lá no nosso Código Civil explicando o que é um bem móvel. Basicamente, aquele que você pode trocar de posição, trocar de lugar, que não vai estragá-lo, não vai danificá-lo. Ele pode estar em outra posição, que isso não vai interferir na sua substância ou na destinação econômico-social. E aí, pergunta 27. Existe inventário de bens móveis? Nesse contexto, eu vou ler todas aqui também e a gente vai comentar depois em grupo. Os bens são identificados por meio de placas metálicas. Existe termo de responsabilidade sobre os bens. Esses termos são atualizados.
O inventário de bens móveis foi atualizado, ele está atualizado, ou seja, uma coisa é ter um documento em que o chefe de um setor assina falando que ele está se responsabilizando pelo cuidado, pelo zelo daquele objeto, daquele bem móvel. Outra coisa é ter um inventário relacionando e que esteja também atualizado, inclusive com o valor aproximado daquele bem. Existe uma depreciação, podemos falar disso daqui a pouco. Existe um almoxarifado. Esse almoxarifado ele tem um controle confiável, adequado, ou qualquer pessoa entra lá e pega a quantidade de caneta que precisar. Nós não estamos nem falando de canetas em si, né? Vai lá e pega uma impressora, vai lá e pega um scanner. Em caso de extravio de bens, é possível identificar as responsabilidades nos casos de baixa? Gente, o que é um inventário? Para quem não está acostumado com essa palavra, quando a gente está falando de patrimônio, é uma espécie de relação dos bens, indicando item por item, qual é o código, na responsabilidade de quem que está, quanto que vale aquele bem. Só para vocês terem uma noção, imagina que a prefeitura ou a Câmara tenha adquirido uma geladeira. Essa geladeira vai ser um bem permanente, vai ser um bem que deve ser patrimoniado e ele vai ser um bem móvel. Você pode pôr geladeira na cozinha, na copa, na garagem, não convém, né? Mas pode, não vai estragar a geladeira a princípio. E aí, essa geladeira foi comprada, por exemplo, por R$ 3.000. Ano que vem, ela não vale R$ 3.000 mais, mas ela ainda vai valer alguma coisa. Quanto que ela vai valer? A comissão vai colocar quanto que ela vale. No ano seguinte, vai colocar novamente quanto que ela vale. E assim sucessivamente. E você vai encontrar inventários de bens móveis com a curiosidade. Vai ter lá mesa, cadeira, um monte de móvel com um valor de 1 centavo. Porque usa-se um artifício de colocar que a cada ano se desvaloriza 10% normalmente, coloca-se isso. E aí depois de um determinado período, pelo menos depois de 10 anos, você não vai ter zero, não tem como valer zero. E aí você vai ter vários bens cujo valor será lançado, pelo menos para fins de inventário, com 1 centavo. Não é que a mesa valha 1 centavo, mas é porque foi necessário usar uma fórmula matemática para colocar o valor estimado. Por que isso? Porque se alguém sumir a mesa desapareceu. Ela está na responsabilidade de alguém, e alguém vai ter que indenizar o erário por isso. Mas, de modo geral, é isso, pessoal. Vocês precisam que haja responsáveis. E olha que interessante a pergunta número 29. Existe um termo, tem um documento que alguém assinou assumindo a responsabilidade pelo zelo daquele bem? Precisa ter. Não podem ficar soltos, ou então vão estar todos na gestão do presidente da Câmara, o que não é muito bom para ele. Doutora, devolvo a palavra para a senhora. No caso, tanto do presidente da Câmara como lá para o chefe do Poder Executivo, né? E é extremamente importante, e o item número 32, no caso de extravio de bens, né? Por exemplo, vou remeter lá para a prefeitura. Na prefeitura, um servidor pegou um bem, extraviou, e vamos deixar por isso? Não, né? Geralmente acontece de abrir um processo administrativo para ver se teve responsabilidade pela perca, né? Pelo extravio. Se eventualmente existe essa responsabilidade, vai ser ressarcido o dano referente a esse bem, a devolução, enfim, como for conduzido esse processo administrativo. Mas, no fim, todo mundo deveria, pelo menos o ideal seria, que houvesse, então, esse termo de responsabilidade, quem está usando os bens, justamente para evitar essas perdas. Lembrando sempre que são bens públicos, né, doutor? Então, é dinheiro público envolvido. Qual é o papel do vereador nesse caso? Os mesmos sentidos como a gente já conversou, indicação, requerimento, usar eventualmente de um ofício como cidadão para perguntar como funcionam as coisas dentro da prefeitura. Por mais difícil que às vezes possa parecer, tem que se Sim, tentar, né? A gente só consegue mudar as coisas se pelo menos a gente tentar alterar esse caminho que está sendo feito. E eu creio que é exatamente. possível, até porque a prefeitura ela é obrigada a responder, ela não pode deixar de responder. E aí, doutora, tem uma sugestão para o vereador sensato. O primeiro passo, vereador sensato, na minha opinião, é o senhor fazer uma pergunta simples. O senhor pode ir lá, o senhor verbaliza. Olha, pessoal do setor, eu tive notícias que o projetor sumiu.
vocês sabem onde está o projetor? Vocês podem me dar informação sobre o projetor? Eles vão falar, não sei, está com fulano e tal. Você fala, tudo bem, semana que vem eu vou voltar aqui e eu preciso ver esse projetor aqui, tudo bem? Beleza, semana que vem você voltou e não encontrou o projetor, ninguém te deu satisfação. O que você vai fazer? Por escrito, você pode fazer um simples ofício direcionado ao secretário que cuida daquele setor. Excelentíssimo senhor secretário municipal, estive hoje pessoalmente no seu departamento e notei que sumiu o retroprojetor que foi adquirido através do convênio número tal, 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 tal. Trata-se de bem que pertence à população e está sob sua responsabilidade. Solicito informações sobre o paradeiro ou quais providências estão sendo tomadas a respeito desse sumiço, desse eventual sumiço. Ponto final. Você formalizou, ele vai tremer agora, vai morrer de medo. Pode ser que ele compra do bolso dele correndo e coloque um lá, para que não tenha risco mais de ser penalizado. Caso nenhuma resposta seja dada, você vai protocolar esse ofício lá no setor certo, vai levar uma cópia. Caso não tenha nenhuma resposta no prazo razoável, você vai pegar uma cópia desse documento e eu sugiro que você procure o Ministério Público. E aí você vai levar conhecimento do excelentíssimo senhor promotor de justiça do Estado e vai falar que o retroprojetor sumiu e que nenhuma providência foi tomada. Acredito que o promotor, que a promotora, irão simplesmente, de início, perguntar a mesma coisa que você fez, só que agora eles provavelmente vão ser respondidos. E, enfim, isso vai caminhar e você fez o seu papel. Lembre-se disso. Você está vereador, você tem condições de fazer muita coisa, mas nem tudo vai depender só de você. Doutora, encerro minha fala sobre esse bloco. A senhora quer falar mais algum ponto? Sobre esse bloco, não, sobre esse slide. Mais algum ponto? Não, Não? podemos continuar. Então, vamos avançar. Está com a senhora. Vou ler todos eles e depois a gente Fica à conversa, vontade. porque a gente continua falando sobre bens móveis, né? A Uhum. manutenção dos bens móveis e equipamentos, há contrato de manutenção desses bens, há contrato de seguro desses bens. Nos registros de bens, eles correspondem às características dos móveis ou equipamentos e o estado de conservação. Há controle de uso dos bens móveis e equipamentos, se mantidos e de forma atualizada. Há bens sem destinação específica, os bens móveis estão sendo usados em obras ou serviços particulares. Se há transferência, modalidade de movimentação de bens com troca de responsabilidade de um setor para o outro dentro da mesma entidade. Veja só, a nossa comissão de gestão de patrimônio lá, ela faz essa questão da movimentação dos bens, né, de troca de um setor para outro. Outro ponto interessante é esse bem sem destinação específica. O que acontece na Câmara? Eu tenho lá um equipamento, uma impressora, ou mesmo um ventilador que está lá parado. Mesa, as mesas que sobram, o que a gente faz com isso? Nós fazemos um termo, né? E como se fosse uma doação. Essa doação volta para o município, né? Porque é do município, vai para a prefeitura, que os bens são levados até a prefeitura e a prefeitura coloca num colégio ou numa secretaria que, enfim, está precisando de mesas, por exemplo. Mas a gente sempre faz, então, os termos de que está indo. Hoje a gente tem, por exemplo, um quadro muito grande que estava no plenário, que foi resolvido tirar, que era o mapa, né? Porque não cabia mais ali, né? Resolveram fazer uma galeria de presidente, então resolveram tirar o quadro. O que a gente vai fazer com esse quadro? Vai deixar parado no chão? Não, a gente vai dar a destinação específica nela. Então, o que acontece é que a Comissão de Patrimônio, ela vai, ou vai doar, ou vai tirar da outra sala e vai colocar em outra, colocar na sala do presidente, mas tem toda essa movimentação. É burocracia? Estou trazendo a questão mais específica, que às vezes pode ser não relevante para o vereador, mas pode ser relevante lá para o servidor público que atua dentro da Câmara, né? Doutora, aproveitando isso que a senhora disse, aconteceu recentemente de uma presidente justamente falar deste assunto. Aí eu gostaria que a senhora, se possível, vamos lembrar os vereadores que estão prestando atenção. Gente, a gente está falando com a voz tranquila aqui, mas a gente está falando de um assunto muito importante. Olha o que a presidente me perguntou. Ela tem com ela várias cadeiras, mesas que não servem mais nem para passar para a escola.
e ela quer saber o que ela pode fazer. A senhora está explicando que esses bens, no fundo, não são da Câmara, são do município. Então, a Câmara não pode dar destinação final para eles, ela tem que devolver para a Prefeitura, correto? E aí o prefeito vai tomar as devidas providências. Muito bem. A senhora pode repetir esse termo? Ele tem um nome, chama termo de devolução, termo de repasse, termo de quê? De transferência. A senhora chegou a ver um modelo recente sobre isso? Não, a gente sempre faz um termo, é termo de devolução, né? Uhum. Porque devolve para a prefeitura. Eu posso até colocar um modelo aqui no nosso site, até para que os presidentes possam ver, e eventualmente um servidor público, né? Mas um termo de devolução, e lá a prefeitura, lá no setor competente, ele vai dar andamento a respeito do que deve ser feito. Termo de devolução, termo de Uhum. doação não é, né? Porque a gente Certo. sabe que não vai ser uma doação, é termo de devolução. Mas se houver um outro nome que nós usamos, que eu vejo com a presidente, vai estar lá escrito no nosso site. E o doutor falou, nós estamos falando hoje com voz tranquila, né? É, Mas, de fato, é para passar uma tranquilidade para os vereadores, para os servidores presidentes que estão assistindo, mas, ao mesmo tempo, é uma situação importante. Por que é importante, né? Porque trata-se de bem público, trata-se do dinheiro público. E, muitas vezes, é uma questão que parece ser tão... não vale a pena me estressar com isso, mas quando você traz a responsabilidade de que você não está mexendo com algo que não é seu e que é da população, você começa a pensar em fiscalizar melhor, né? O que está acontecendo, então? Outra situação, a questão do contrato de seguro desses bens, né? Manutenção desses bens. O ar-condicionado da Câmara, o ar-condicionado da Prefeitura é um bem. Ele existe manutenção desses bens? Como é feita a manutenção, né? Claro que se tu for pensar numa forma de enviar talvez um requerimento, você vai fazer a explicação e eventualmente tu vai colocar todos esses tópicos lá embaixo para que seja resolvido esse questionamento, né? Passa a palavra, doutora, doutor. só também mencionar aqui um exemplo, aconteceu enquanto eu estive vereador. Na Câmara Municipal em que eu estive vereador, nós tínhamos 3 veículos. Um desses veículos já não estava mais atendendo à necessidade da Câmara, mas ainda era um veículo bom. Ao passo que há no município uma associação muito importante que cuida de abrigo para pessoas em situação de rua. E essa associação estava precisando de um veículo, porque ela, às vezes, durante a madrugada, precisava deslocar com algum atendido até a unidade de pronto atendimento, etc., e ela não tinha um veículo próprio. Então, nós, vereadores, identificamos a possibilidade de fazer uma doação, entre aspas, mas eu estou falando do jeito errado, presta atenção, uma doação desse veículo para a associação, mas a Câmara não poderia doar para a associação. O que nós tivemos que fazer? Exatamente como a doutora acabou de explicar. Nós tivemos que devolver o veículo para a prefeitura. Ah, mas a Câmara que comprou. Tá, mas a gente teve que repassar para a prefeitura mesmo assim. E aí o prefeito teve que fazer um convênio com essa associação, um instrumento formalizando o repasse desse veículo para essa associação, que tinha utilidade pública, etc, etc, etc. Então, a gente conseguiu viabilizar essa transferência desse veículo, mas a gente precisou da prefeitura e da boa vontade da prefeitura. Agradeço muito isso que você falou, porque está cheio de mesa velha nas câmaras. Tem câmara Tá. que está gastando dinheiro alugando casa, alugando depósito, alugando espaço, para deixar Não, isso parado lá, porque não sabe o que fazer. não, devolve. E essa questão do carro, claro que muitas vezes você faz a devolução e você conta, acabou a vontade do prefeito, né? Vai saber se ele vai É, fazer esse convênio. e quer Então, saber nesse. uma? Desculpa, mas eu sei de umas câmaras que fazem o seguinte: às vezes o prefeito está querendo um carro novo e o prefeito não consegue esse apoio político dentro da própria prefeitura, às vezes, para fazer uma licitação e comprar um veículo bom. Aí, olha o que acontece: a Câmara compra carro a cada 2 anos, ela faz uma licitação, etc., troca o carro dela a cada 2 anos e repassa para a prefeitura o veículo que ainda está muito bom. E aí o prefeito fica andando no carro, que ainda é muito bom, que veio da Câmara. Eu já vi isso acontecer também. Pronto. Sério? Sério. Compra É. carro de 150 mil, 350 mil.
Enfim, não vou entrar no mérito não, mas Nossa, interessante essa realidade, porque nós fomos tentar pensar em trocar de carro, ficaram sabendo, acabou, né? a própria Morreu. população? A própria população, Aí os tá bom. adversários políticos não Gente do concordaram céu. com a troca. Mas é claro, tem que pensar também na desvalorização do bem, né? E Teve a todo o tempo que manutenção, né? está a manutenção, então às vezes é mais viável trocar por algo novo e melhor do que manter aquele que tem uma manutenção mais cara, um seguro mais caro, Mais enfim, burocrática. mais burocrático. Tem que colocar nessa balança. Mas essa questão do acordo de cavalheiros, né? Que você vai transferir, então, o carro. Nós vamos falar, eu acho que mais para frente, sobre o carro, mas vou transferir o carro para a prefeitura, transferir, devolver, né? Será que, então, o prefeito vai fazer isso, de fazer esse convênio? Ele Não se pode não sabe, cumprir, né? né? Mas vamos lá no plenário, vamos falar. Estamos devolvendo o carro para a prefeitura e esperamos que o Hum. prefeito faça um convênio lá com a associação. Doutora, muito Usa do importante o que você está plenário. dizendo. Essas devoluções, elas não podem ser vinculadas nem condicionadas a nada formalmente. O prefeito não é obrigado a manter a palavra dele. Isso é É um importante a gente acordo, deixar claro. é um Mas se ele não acordo de mantiver a palavra, cavalheiros. ele perde credibilidade e no futuro não há confiança novamente na relação. Isso é a mesma questão sobre a antecipação de repasse de valores que o legislativo pode eventualmente ter economizado, ele vai repassar para o Poder Executivo, pode até ter um acordo de cavalheiros, uma sugestão de como o recurso vai ser utilizado, mas jamais uma exigibilidade haverá de livre utilização pelo Executivo. Devolvo a palavra para a senhora. Exatamente. Eu acredito que nesse tópico é isso. Podemos continuar. Vamos encerrar então esse bloco e nós já vamos voltar falando dos imóveis, tá bom, pessoal? Pode ser sim, doutora? Pode ser, tá ótimo. Então, pessoal, só um instante, por gentileza. Fiquem conosco aí e fiquem com a nossa vinheta, que não existe ainda.